Chegamos ao 9º episódio da série Domínios da Agilidade de Negócios. Esse episódio aqui é focado em mindset de crescimento. E é interessante porque esse capítulo do Business Agility Institute, do Instituto de Agilidade de Negócios, ele foca esse crescimento de uma forma interessante. Eu ia dizer estranho, mas não é estranho, é interessante, porque eles focam em organizações que experimentam e aprendem mais rápido do que as outras, são aquelas que podem ter sucesso, maior sucesso do que as suas concorrentes, tá? Então esse mindset de crescimento, ele surge de uma mentalidade, da tradução de mindset aqui, para quem não domina inglês, de uma mentalidade de experimentação e aprendizagem para crescer a partir do que a gente não conhece, a partir da mudança, a partir do desconhecido. E esse, gente, eu vou dizer assim, ó, é um dos pontos mais difíceis em transformações ágeis e transformações de agilidade de negócio. Vamos falar sobre eles aqui para vocês verem por que eu acredito e vou defender que é um dos mais difíceis e precisa desenvolver competência para se tornar um agente de mudança nesse meio. Primeiro, olha só, no documento, eles ressaltam que organizações ágeis são fundamentalmente organizações de aprendizagem. Quinta disciplina, não é isso? Peter Senge, Learning Organizations, organizações que aprendem, organizações de aprendizagem contínua. É isso. Mundo ágil é desenvolver, se você quer trabalhar com agilidade de negócios, você tem que pensar como líder, em líder que desenvolve e suporta um ambiente de aprendizagem. Não somente você, na alta gestão, aprende o que é estratégia, o que é importante e diga, meus súditos, executem. Não. É como todo time é capaz de aprender sobre estratégia, sobre tática, sobre operação. Alguns acham ridículo isso que eu estou falando aqui, porque onde já se viu o nível de operação se é capaz de entender de estratégia. Eu concordo se o negócio é extremamente operacional, braçal, não tem inteligência nenhuma no que é feito. Concordo, aí não tem como discutir estratégia com essas pessoas. Mas se nós estamos falando de áreas do conhecimento ou mundos de negócio que lidam com profissionais do conhecimento, o cenário é totalmente diferente, tá? Então eles dizem assim, ó, aprendizagem é muito mais do que só observar as coisas. É observar, determinar o valor daquilo que você está observando, ou seja, as mudanças que acontecem no ambiente, causa e efeito, e internacionalizar o que você aprendeu, trazer para dentro da organização e tornar esse cenário, essa capacidade, eu vou usar o termo aqui, a nova realidade da organização. Então, parem e pensem sobre esse mindset de crescimento. Se eu estou vendo que o mercado está tendo uma tendência, uma mudança, eu tenho que estar sempre observando. Então eu preciso ter muitos sensores, tenho que estar sempre observando, e aqui fica uma dica nossa de consultoria. Não tem um projeto de agilidade de negócio que a gente está trabalhando que não tem o desenvolvimento de um processo mais sistemático de inteligência de mercado, até inteligência competitiva. Então, bem-vindo, pessoal do marketing. A gente agora vai ter que levar marketing mais a sério, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Aquele marketing só de fazer eventos e material promocional não funciona mais. A gente precisa de marketing estratégico mesmo, que pense em mercado, que traga dados e informações, seja data-driven ou data-driven, orientado a dados. Então, o que ele diz é o seguinte, que esse mindset de crescimento às vezes é visto, lembrado como mentalidade de aprendizagem, tá? E aí é o seguinte, esse modelo mental, ele resulta numa melhoria contínua, porque a gente está sempre tentando capturar as coisas e trazer para dentro de casa uma forma de aprender. Tá, vem um ponto meu agora, uma questão que, quando eu olhei o título pela primeira vez, já faz um tempo esse documento, eu vi mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, eu pensei em exponencialidade, eu pensei em mindset de crescimento do negócio. E aí eu começo a ver que não, é aquele pressuposto, princípio, vou usar o termo, da agilidade moderna, do Joshua Kerievsky lá, que fala de experimentação e aprendizagem rápida. Por isso é que chega no seguinte,
Eu fiquei um pouco frustrado com isso, tá? Vou ser bem sincero aqui, porque para mim a gente fala muito de linha agile, ágil e organizações exponenciais. Então, quando eu vejo um mindset de crescimento, eu vejo um mindset, um modelo mental de aceleração de negócios. Ou seja, eu tenho uma aceleração constante que vai aumentar cada vez mais minha velocidade e a conquista de resultados exponenciais. Para isso, é óbvio que eu vou ter que ter toda uma cultura de experimentação e aprendizagem. Mas vocês viram que é diferente. E essa mentalidade aqui está associada à experimentação e aprendizagem. Vamos lá para não ficar redundante falando de experimentação e aprendizagem o tempo inteiro. O que é o ponto que é apresentado aqui que eu acho que é muito importante e entra em conflito direto com o raciocínio do século XX ou das organizações tradicionais? A gente vai ter que planejar nossa operação com folgas de capacidade, ou seja, eu não posso botar todo mundo trabalhando ao máximo de capacidade, que nem, vamos lá, Taylorismo, usar o máximo da produtividade de todo mundo. Eles estão sempre focados na entrega, nos entregáveis e não nos resultados. Ou seja, a gente quer que eles produzam. Então aqui vem a minha crítica, aquele famoso termo produtividade, porque produtividade me remete não a uma eficácia, não a uma conquista de melhores resultados, mas sim entregar mais aquilo que está pedindo. E geralmente no mundo de tecnologia são funcionalidades, são recursos. No mundo também de não de tecnologia, a pessoa diz assim, não, tem que entregar um estudo, tem que entregar um relatório, tem que entregar, ou seja, as pessoas estão sempre pedindo artefatos. Então esse mindset de crescimento, ele vai contra esse mundo de artefatos, porque a gente vai dizer o seguinte: gente, a gente precisa parar de vez em quando para ver o que a gente está fazendo. Não é isso do mundo ágil? Retrospectivas, melhoria contínua, e não só do ágil. Lean, Kaizen. Só que a gente, e não só, eu parei aqui porque até ISO 9001 faz análise crítica do sistema para criar uma gestão de melhoria contínua, só que eles fazem a cada 6 meses. 6 meses é impossível num mundo hoje VUCA, nessa economia digital. A gente precisa fazer melhorias semanais, diárias. Quando eu vejo uma oportunidade, quando eu vejo um problema acontecendo, eu tenho que resolver o problema e já atacar a causa raiz. Então, tentando ir pro ponto aqui, eles falam: como que você diminui o ritmo de vez em quando para ter esse pulmão para poder respirar, olhar e ver o que está acontecendo e dizer o seguinte: gente, olha que maluquice a gente está fazendo, olha quanto desperdício a gente tem, e atuar na correção disso. Pois é, isso é bem difícil, porque a maioria dos gestores só querem resultado, porque talvez as suas estruturas organizacionais não estejam adequadas, a competência dos seus times não esteja adequada e as demandas, a forma como são apresentados os problemas também não está adequado. Então, por isso que eles dizem assim, crie o espaço para diminuir a velocidade, ou seja, não é que a gente vai entregar menos. Eu quero diminuir a velocidade no momento porque eu quero dar espaço a identificar oportunidades, experimentar e aprender. Algumas pessoas me dizem assim, não, mas nós somos tomados da operação, a operação nos consome, a gente não tem tempo para fazer isso. A gente está sempre apagando incêndio. Eu costumo dizer, se você está sempre apagando incêndio, tenta se projetar como os bombeiros fazem. Os bombeiros não criam um sistema de chamado e diz assim, olha, tem um incêndio acontecendo lá, e ele diz, abre um chamado para mim, que assim que eu puder, nós vamos atendê-lo da melhor forma possível, vamos ver como está a disponibilidade do nosso time, porque agora ele está todo ocupado. Gente, não dá. Ou seja, os bombeiros têm uma ação muito forte de caráter preventivo, se vocês concordam com isso. Eles querem evitar os incêndios, então eles ajudam as comunidades, os edifícios, eles vão lá certificar, auditar como é que está o nível, o grau de risco para incêndios e outros problemas mais. Então eles têm muito caráter preventivo. Segundo, eles não têm um número de bombeiros mínimo para atender a quantidade de incêndios que existe naquele lugar, assim, porque a gente não sabe de forma determinística onde e quando vão acontecer os incêndios. Então o que acontece, eles têm maior contingente do que o necessário para atender. E às vezes existe um ambiente colaborativo, eu vou pegar mais pessoas, mais equipes de outras sedes, de outras unidades para atender algo muito maior.
Não é isso? Eu trabalho em rede, eu projeto para ter um pulmão. E outra, eles não estão sempre criando incêndios para provar que eles têm trabalho para fazer. Não é isso, parece bizarro, mas esse é o ponto. Enquanto eles não estão fazendo, eles estão treinando, estão aprendendo novas técnicas, eles estão sempre experimentando e aprendendo. Então, se vocês vivem apagando incêndio, atuem como bombeiros, não é? Porque senão vocês vão se tornar outros incendiários, certo? Bom, vamos lá. Na prática, da teoria para a prática, o que o Instituto fala? O seu objetivo é promover uma cultura de aprendizagem e experimentação, eu inverto aqui, né? Experimentação e aprenda com experimento, tá? Por toda a organização. Então aqui vem um ponto que eu não falei até agora, que é o ambiente da falha, do falhar, não é bem o errar, mas falhas acontecem no mundo de experimentos. Então vou dizer o seguinte, diga, eu não sei. Isso é a mensagem para os líderes. A cultura da aprendizagem, ela começa com os seus gestores liderando por exemplo e reconhecendo assim, eu não sei tudo desse mundo hoje de economia digital, de agilidade, de Lean, de organizações exponenciais. Eu também não sei. É engraçado porque às vezes chegam pra gente na empresa e dizem assim, como que vai ser o programa conosco aqui, de fazer essa transformação? Qual é o plano? Eu disse, eu não sei, eu nunca fiz uma transformação na equipe de vocês. Eu vou começar a fazer um experimento pequeno, geralmente se chama um workshop para entender qual é a estratégia da iniciativa. Deixa eu entender o quanto visionários vocês são, deixa eu entender o quanto de coaching existe, o quanto de líderes modeladores, comando controle. A gente vai começar a ver ali, já nesse comportamento de 2 dias de workshop, eu já vou dizer, é bem mais complexo do que parece. A partir do modelo mental de vocês, tá? Então, esse eu não sei é exatamente para dar liberdade ao aprendizado. E aqui eu vou fazer uma citação de um livro que não tem nada a ver com isso aqui, que é do Zen Budismo, que é do Suzuki. E ele diz assim, o nome do livro é Mente Zen, Mente de Principiante. Então eu diria assim, líderes nesse mundo de agilidade de negócios precisam ter uma mente de principiante e liderar, por exemplo, dar suporte a que seus times aprendam continuamente, certo? Celebrar falhas e aprendizagem. Opa, como é que eu vou celebrar falhas? Pois é, aqui eu já falei algumas vezes sobre isso e até tem um vídeo específico sobre isso no canal aqui, vai estar referenciado para vocês aqui, sobre pare de falar em falhar rapidamente. Na realidade, solto essa frase fora de contexto fica muito estranho e qualquer um pode achar louco no mundo de gestão tradicional. A gente não quer falhar, a gente não quer errar, a gente quer crescer, não é isso? A gente quer crescer rapidamente. Só que crescer num mundo que a gente não domina, a gente tem que fazer experimentos e aprender rapidamente. Falha faz parte da aprendizagem, então falhar sem aprendizagem não dá para celebrar nada. O que é a celebração aqui celebre que a gente aprendeu e desenvolveu novas capacidades a partir de uma oportunidade, de uma identificação, de uma vulnerabilidade do sistema. Vocês querem ver uma coisa interessante? Essa cultura da experimentação e aprendizagem, ela demanda dos líderes a compreensão seguinte: se alguém da equipe provocou uma interrupção da operação ou gerou algo não desejado, assim, desagradável até, algum resultado ruim na sua operação, é porque o sistema organizacional é frágil, é porque o sistema permitiu isso. Recompense esse cara, porque se ele tem competência para estar onde ele está, ele acabou de identificar uma grande oportunidade de melhoria, um grande problema e um ambiente seguro, como já foi dito antes, que eu acredito muito nisso, um ambiente seguro, de segurança psicológica, ele aproveita isso para fazer uma ação corretiva, uma melhoria contínua, uma melhoria não é contínua agora, mas é uma ação corretiva sistêmica, ou seja, nós vamos tratar a não conformidade, mas a gente vai corrigir o problema causa raiz. Por fim, encurte os seus ciclos de feedback, porque não dá para fazer isso com ciclos muito longos. Por isso que o Joshua fala na agilidade moderna que é experimentar e aprender rapidamente, porque a gente tem que ter uma aceleração constante e a nossa velocidade de crescimento ser cada vez mais elevada. Gente, olha só, por fim,
o que eles colocam assim, ó, tu quer medir o teu nível de agilidade de negócio na organização? Veja o quanto de mentalidade de aprendizagem tem na organização e também veja o quanto a consciência de melhoria implacável, como diz ali o termo, é melhoria contínua e não tem essa de, não tivemos tempo, não vai dar para fazer, agora não vai ser possível fazer esse projeto de corrigir aquele problema. Não. Sempre eu tenho cadência de melhoria contínua para cada vez desenvolver mais capacidades de gerar resultado. Então aqui o resumo de tudo dessa questão do mindset de crescimento é: desenvolva novos recursos que elevem as capacidades de gerar resultados exponenciais. Já falei isso diversas vezes nesse canal e esse é o mantra nosso de agilidade de negócios por Lean, Ágil e organizações exponenciais. Espero ter sido útil a análise desse tema aqui e aguardo vocês no próximo, que será excelência técnica, tá? Um abraço, até mais!